A nossa América do Sul, não é? A América do Sul, que é um condomínio de países periféricos, nos faltam não é, ainda capacidade para influenciar de forma mais proeminente no concerto das nações, muitas idiosincrasias aqui nossas e que tolhem a nossa capacidade de crescer, e a instabilidade dos regimes, muito bem retratada, tirando o caso da Venezuela, que é um caso único de tomada do poder utilizando as instituições democráticas e, consequentemente, uma autodestruição do próprio país, não é? Nós vamos olhando Colômbia, ontem teve uma greve geral, exatamente por questão de desigualdades que ocorrem naquele país, pela questão do narcotráfico que abunda lá dentro, pelas organizações guerrilheiras que parcelas delas não aderiram ao processo de paz, pelo Estado colombiano não controlar áreas do seu país. Temos o Equador, que, como todo país petroleiro, quando é obrigado a fazer um aumento no preço de combustível, sofre uma turbulência, e há um movimento indígena muito forte. Temos o Peru, onde o presidente foi obrigado a fechar o Congresso, que não aprovava as indicações dele para a Suprema Corte, não é? Então, estão aguardando novas eleições para eleger um novo Congresso. E o presidente peruano hoje não pode sair do país porque ele não tem um vice-presidente. Tá? Eu tive a oportunidade de visitar o Peru há um mês atrás, tive uma conversa com o presidente, vi um homem angustiado que pediu que o nosso presidente Bolsonaro fosse lá para conversar com ele, que ele precisa de algum tipo de apoio, e, óbvio, o Brasil é o grande país da América do Sul, nós temos que exercer a nossa liderança aqui na América do Sul. Eu até falei para o presidente que aproveitasse o dia de amanhã, né, fosse ver o jogo do Mengão e visitasse o presidente peruano. Aí ele me disse, não vou, porque se o Flamengo perder, vão botar na minha conta. Né? Então, ele está aguardando o melhor momento, mas é importante. A questão do Chile, que chama a atenção de todos, né, e não está tendo uma saída. Olha que houve uma repressão forte aos movimentos que foram violentos, não é? Estima-se que numa população de 18 milhões de pessoas, 4 milhões participaram ativamente dos protestos que ocorreram. Então, se a gente transpor aqui para o nosso país, não é? Vamos dizer aqui que nós tivéssemos tido protesto de 50 milhões de brasileiros nas ruas, né? Coisa que nós nunca vimos aqui no Brasil, com destruição do patrimônio, né? Que acredito que muita gente aqui conhece lá, Santiago, um sistema de metrô avançado, 70 estações foram destruídas, não é? Muita gente ferida, muita gente morta, ataques aos quartéis da polícia, houve mais de 100 ataques aos quartéis da polícia, não é? Então, uma situação complicada, e agora eles buscam o quê? Uma nova Constituição, aí vai fazer um plebiscito em 2 vezes, primeiro, para se quer a nova Constituição, segundo, se a Constituinte vai ser o atual Congresso ou vai ter o suporte de elementos especialmente eleitos para isso. Então, é um problema que a gente não vê no curto prazo a solução dele. Temos a Argentina, que é o nosso terceiro parceiro comercial, não é? Muita da queda do esperado de aumento do nosso PIB, que não se realizou esse ano, foi fruto, não é, da crise da Argentina. A Argentina com uma inflação de mais de 50%, não é, com uma desvalorização enorme da sua moeda, não é, com uma situação interna complicada. Vamos ver agora o novo governo que assume no dia 10 de dezembro, qual é a solução que ele irá dar, né, para buscar uma saída. Não é. Já tiveram vários calotes por lá, né? Então, outro pode ocorrer, na minha visão, outro pode ocorrer. E no próximo domingo, temos eleições do segundo turno no Uruguai, uma eleição que também está polarizada, e pela primeira vez nos últimos anos, o candidato da Frente Ampla pode não ser eleito, uma vez que o candidato lá do Partido Nacional, o Luiz Lacalle Pou, ele tem grandes condições de vencer essa eleição. E o Paraguai, o ex-presidente paraguaio, que todos nós aqui sabíamos que está ligado a algo que preocupa, senhoras e senhores, que é o comércio ilegal, o contrabando de cigarros e de outros produtos que vêm do Paraguai, né, o Horácio Cartes, né, agora está com uma ordem de prisão aí para ele. Né. Então, esse é a situação vivida no mundo. É um mundo que está crescendo pouco,
é um mundo que tem 17 trilhões de dólares parado, rendendo a juro negativo. Os bancos centrais já usaram todas as armas, não é, possíveis. Hoje, não é, talvez tenham lido dos principais jornais, a OCDE recomendando que os governos sejam mais incisivos nos gastos governamentais. Isso aqueles governos que têm espaço fiscal para aumentarem seus gastos, para tentar dar uma impulsão na economia mundial. Tá? Então, nós vemos um caranguejar, um andar de lado na economia europeia, o próprio Estados Unidos, apesar de estar vivendo um pleno emprego, não é, também com dificuldades maiores de crescimento, e aquela expectativa de que podemos estar, não é, na beira de uma recessão. Então, esse panorama nós temos que entender. Mas, ao mesmo tempo, a visão do nosso governo é que essa situação favorece ao nosso país, porque o nosso país ele não bateu no teto, nós estamos muito longe do teto. Não é? O único teto que nós batemos é o teto de gasto do governo. Não é? Mas o teto para a expansão do país, para que o país progrida, nós temos uma avenida para avançar. Não é? E é a hora da gente buscar atrair investidores de fora, não é? De modo que nós consigamos nos expandir e entrar num período de desenvolvimento sustentável, sem buscar soluções mágicas, não é? Que é isso que a nossa equipe econômica vem tentando fazer. A visão, não é, de futuro que nós temos para o nosso país, o nosso projeto é transformar o país na mais vibrante e mais próspera democracia liberal ao sul do Equador. Atingimos o nosso destino manifesto, porque quando a gente olha, os grandes estão todos ao norte do Equador e ao sul do Equador não tem ninguém. Esse é o nosso papel, não é, nessa aldeia global. O nosso governo, na questão econômica, nós temos uma visão muito clara que nós temos que agir sobre duas colunas da nossa economia. Não é? Uma coluna é a questão do equilíbrio fiscal, eu não vou ficar aqui me detendo sobre todos os fatos anteriores que levaram à situação que nós vivemos hoje. Né? Essa historinha as senhoras e os senhores conhecem. E eu também, nessas horas, eu gosto de lembrar uma frase que existe na entrada da nossa área de estágio paraquedista, onde se formam os paraquedistas. Ali tem uma frase que diz o seguinte: não interessa o que você fez ou deixou de fazer, interessa o que você vai fazer agora. Então, esse é o nosso papel. Né? O que ficou para trás, não adianta ficar reclamando, nós temos que buscar uma solução do problema, porque para isso é que nós fomos eleitos. E a solução é ortodoxa, é o que eu chamo de sustentar a posição. Nós temos que colocar as medidas no Congresso, para que o Congresso as aprove, batalhar lá dentro do Congresso, convencer a opinião pública, e aí entra aquilo que eu chamo os três baluartes, digamos assim, o tripé que o nosso governo tem que trabalhar. Ele tem que trabalhar com clareza, porque a sociedade tem que entender a situação que nós estamos vivendo e quais são os remédios que têm que ser aplicados e que, em algum momento, esses remédios são um pouco amargos para determinados grupos que têm seus privilégios. Temos que ter determinação para superar esses obstáculos que vão surgindo e paciência para negociar todos os itens que têm que ser negociados, porque essa batalha ela se trava tanto no seio da sociedade civil, mas principalmente dentro do Congresso. Então, retomando a questão das duas colunas, né, a primeira, a questão do equilíbrio fiscal, né, colocar as contas públicas, né, dentro daquilo que é a nossa arrecadação, ela passou primeiro pela questão previdenciária. A questão previdenciária ela já vinha amadurecida do governo anterior, do governo Temer, não é, que deixou até de aprovar um novo sistema previdenciário por aqueles fatos ocorridos ali em 2017 com aquela gravação lá do Joesley. Não é? Nós entregamos o projeto em fevereiro, em outubro ele foi aprovado, promulgado aí há 10 dias atrás, não é? Ele vai dar uma folga aí pelos próximos 6, 7 anos, porque nós vamos ter que voltar a discutir esse assunto. Porque assim como os outros países estão envelhecendo, nós também. Eu tenho conversado em todos os fóruns, não é, para mostrar que o nosso sistema, o sistema previdenciário que nós possuíamos, era uma pirâmide onde os mais velhos iam receber e os mais novos não iam receber nada nunca. Não é? Iam trabalhar até morrer porque não ia ter previdência nenhuma para eles. Então, tem que deixar de ter demagogia e ter populismo nisso aí e colocar
a verdade nua e crua, de modo que a gente tenha um sistema que assegure, né, uma proteção mínima, principalmente àqueles trabalhadores que, ao longo da sua vida, não conseguem ter um emprego formal. Essa foi a nossa grande preocupação, atingir parcela dos privilegiados, que a gente pode considerar que é a turma que está dentro do serviço público, né, que tem os melhores salários e as melhores aposentadorias, né.